E atenção, matéria da Folha de São Paulo dá conta, baseada em documentos, que o Alexandre de Moraes voou em aviões de Vorcaro pelo menos 8 vezes ao longo dos últimos meses de 2025. Curioso que uma dessas vezes, isso já é um escândalo, hein? Mas anotem aí, em uma dessas vezes estava lá o Ronaldo Caiado, viajando nas asas do Vorcaro com o Xandão. Olha, o Moraes negou, disse que ele não viajou, jamais viajou em aviões de Vorcaro. O escritório de sua esposa disse em nota que também não viajou, nem de Vorcaro, nem de Fabiano Zatel, que é o cunhado do Vorcaro. Eu vou repetir porque eu acho que vocês estão anestesiados. Atenção, há uma denúncia embasada em documentos de 3 órgãos públicos da Folha de São Paulo, repercutida por toda a mídia desde a madrugada de terça-feira e hoje, a manhã inteira de quarta-feira. Uma denúncia, um ministro do STF, já bastante enrolado com o Vorcaro, viajou 8 vezes em aviões de empresas ligadas a Vorcaro, o Moraes. Documentação farta, comprova. Documentação da ANAC, da Aeronáutica. Os dias, horas, está tudo detalhado na matéria da Mônica Bergamo. Matéria enorme. Você não se escandaliza mais? Eu vou repetir. Atenção. Matéria documentada da Folha de São Paulo relata que o Alexandre de Moraes voou em 8 oportunidades, apenas no segundo semestre de 2025, voou em aviões de Vorcaro. Mas ele não é próximo de Vorcaro. Ele nega. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Mônica Bergamo. Mônica, mais uma vez saiu na frente. Ô, Mônica, você deu primeiro Rádio Bandeirantes. A história do jatinho? Eu me perdi aqui na linha do tempo, mas surgiu com você, não foi? Ô, Megali, essa reportagem, você tá falando de qual? A história do jatinho, você acha que todo mundo sabe, Megali? A história do jatinho, a história do Alexandre de Moraes e da esposa viajando nos jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro. Sim, a gente deu ontem na Folha de São Paulo, depois dos outros jornais. Atenção, ele poderá dizer, ele já negou, mas depois ele pode emendar. Porque eu esqueci, mas eu viajei com minha esposa, que era advogada dele. Não. A própria Mônica vai dizer que teve um dos voos que ele estava sozinho, viajou sozinho em avião do Vorcaro. E ministre, naturalmente, o doutor Alexandre de Moraes tem fé pública, e se ele está negando, então ele nunca viajou. E além disso, deve ter sido alguém assim que plantou o nome do Moraes, igual plantaram o nome do Felipe Martins. Lembram? Recuperaram parcialmente a história, né? Sim, você quer que comente? É isso, Megali? Eu quero que você comente. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o seguinte, eu obtive uma lista da ANAC com todos os embarques, todas as pessoas, olha quanta matéria vem por aí, Megali, todas as pessoas que foram ao hangar de Brasília e embarcaram em jatos executivos, né? E uma outra lista com todas as decolagens. O que acontece, Megali? Você juntando esses nomes de pessoas que estavam na porta do embarque com o avião que decolou, esses documentos indicam em que avião que a pessoa decolou. Então o Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Bastos de Moraes, eles tiveram 7 voos, né? Esses documentos indicam que eles embarcaram em 7 vezes em aviões da Prime Aviation. O que era a Prime Aviation? Era uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, era sócio. Ele era sócio dessa empresa através de um fundo, o Fundo Patrimonial Blue. Bom, o que diz, quer dizer, o ministro, é bom que a gente diga aqui, o ministro ele tem direito a voar em aviões da FAB. Você sabe, Megali, que antigamente só o presidente do Supremo Tribunal Federal tinha direito de usar aviões da Força Aérea Brasileira, aviões pagos pelo Estado, aviões, enfim, da Força Aérea Brasileira. Então, depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, todos os ministros podem usar aviões da FAB. Muitos andam de carreira, preferem não usar, muitos andam com aviões da FAB. Óbvio que o Alexandre
Alexandre de Moraes, por ser mais visado, vai nesses aviões, né, quando acha necessário. Mas acabou entrando em aviões do Daniel Vorcaro. Qual que é a explicação? A Viviane, a mulher dele, o escritório Bastos de Moraes, mandou uma nota para mim dizendo o seguinte, que ela contrata diversas empresas de táxi aéreo. O escritório contrata. Não esclareceu por que o Alexandre estava lá, se ele tinha pego uma carona, o ministro não quis responder, mas o fato é que ele estava junto com ela nesses embarques. Ela diz que contrata de fato, várias empresas de táxi aéreo, mas ali, deste hangar, quando ela estava no hangar junto com ele, as empresas que estavam lá eram as do Vorcaro, era a Prime, né? Então houve esses voos. O que esses voos mostram, Megali? Não é ilegal, tá? Não tem uma regra no Supremo que proíba andar em avião executivo, mas mostra ali a proximidade dela, né, e dele com o ex-banqueiro. O ministro está bem contrariado com essa publicação, né, porque a afirmação é que nunca ele andou num avião do Vorcaro. Isso era uma empresa de táxi aéreo, então o escritório alugou um táxi aéreo. Por coincidência, né, a empresa alugada era do Vorcaro, mas eles não andou em avião do Vorcaro com o Vorcaro, coisa que a gente nunca afirmou. Então essa é a explicação que ele dá, que o casal dá, enfim, ele não dá oficialmente explicação nenhuma, mas essa é a explicação que chegou pra gente, né? Não andou em avião do Vorcaro, andou em um táxi aéreo que foi pago pelo escritório da mulher dele e que era o táxi aéreo, por coincidência, vamos dizer assim, era da Prime, que é a empresa do ex-banqueiro. Mas tá aí mais um elemento que mostra ali como, se você colocar o nome ali, Daniel Vorcaro, já saiu até, né? São milhares de voos e com diversos passageiros. Ele tinha aviões, ele comprou recentemente, antes de ser preso, 3 jatos no nome dele, jatos potentes, né, que poucos milionários têm. Então ele tinha uma frota aí à disposição dele. Então tem esse fato aí da Viviane e do Alexandre terem, enfim, desses documentos indicando, né, da ANAC e das decolagens do DCEA, da aeronáutica, indicando que eles voaram nessa empresa, e essa é a explicação, Megali. É aquela coisa, quando você olha isoladamente cada um desses episódios, né, você de fato não consegue cruzar ali a linha da ilegalidade, né? O Dias Toffoli viajou num jatinho. Pô, feio, né? O ministro do Supremo viajar num jatinho emprestado lá por um empresário. Nesse jatinho tava um dos advogados do Banco Master. Nossa, que coincidência, né? Os dois foram ver um jogo de futebol. Mas aí também o Dias Toffoli vendeu lá o hotel pro cunhado do caso do Xandão. Mulher do Xandão assina um contrato pra lá de vantajoso. Uma mulher competente. Mas aí você pega um outro fato, mas tem ligações suas com o Vorcaro no dia da prisão dele, no dia da liquidação do Banco Master, no dia mais movimentado da vida dele. Ele estava conversando contigo, pedindo para bloquear. Não sou eu, mas quem é? Não sabemos. Aí, mas você é amigo dele? Não, mal conheço. Viajou no avião várias vezes. Aí você começa a juntar tudo isso isoladamente. São só atos questionáveis, mas não dá para dizer que são ilegais. Mas a cada semana tem um novo, né, Mônica? A cada semana a gente descobre que, na verdade, esses caras são mais próximos do que a gente imaginava e do que eles próprios disseram ser. E aí, quando você vai empilhando pequenos casos que isoladamente não dizem nada, uma hora a gente vai ultrapassar essa linha que separa o antiético do ilegal. Né? É inevitável. Uma hora a gente vai falar, peraí, mas tudo isso não tem nenhuma relação? O contrato, os telefonemas, as viagens de avião são todos fatos isolados que acabaram coincidindo. Tudo bem que dizem que o mundo é pequeno, mas quão pequeno pode ser o mundo dos políticos? Tudo. Onde você vai, tem um Vorcaro no seu caminho? Sei lá. Né? O ministro deu uma resposta, ele mandou uma resposta depois que nós insistimos bastante, mas ele não quis pronunciar antes, né? Ele realmente, em geral, não se pronuncia antes das matérias, ele se pronuncia depois das matérias. Então ele diz aqui que o ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro. Bom, estamos esclarecendo. Eis o detalhe. Entendeu?
Jamais viajou em avião de Daniel Vorcaro, pessoa física. Aí quando vem à tona, isso é típica situação onde alguém de formação, que tem formação de direito, algum operador do direito, advogado, juiz, promotor, é acusado de alguma coisa, aí ele quer trabalhar nos detalhes sutis, né? O Bill Clinton, quando foi acusado daquele negócio da Mônica Lewinsky, ele deu uma resposta que foi uma meia resposta, e uma meia resposta é uma meia verdade ou uma meia mentira, e depois isso fez toda a diferença lá depois para ele fazer a sua defesa mais complementar. Então é isso, é raciocínio jerico jurídico, quer dizer, não andei em avião de Daniel Vorcaro. Mas lá, peraí, mas agora está claro que o senhor andou... Não, eu não menti. E de fato eu não andei em avião de Daniel Vorcaro, pessoa física. A empresa, ele era sócio, mas não era dele. O avião não era dele, era de uma PJ. Entenderam? Tô cansado disso, né? Sendo, quer dizer, não era do Daniel Vorcaro, era de uma empresa da qual ele era sócio, era o da Prime, né? E disse que nunca viajou em companhia do Daniel Vorcaro ou em companhia do Fábio Zettel, o cunhado dele, a quem nem conhece. O cunhado disse que não conhece. Nós também em nenhum momento afirmamos que ele viajou com o Daniel Vorcaro. Quando você junta uísques, 3 milhões de uísque com Daniel Vorcaro em Londres, quando você junta as vezes em que esteve na mansão de Daniel Vorcaro, mais de uma, com certeza, como já noticiado, fumando charuto e tomando destilados no subsolo da mansão de Brasília. Quando você junta contrato maravilhoso, generosíssimo com Viviane. Quando você junta os indícios de um diálogo no dia em que Vorcaro foi preso. Tá de brincadeira, não é? Por muito menos as pessoas do dia 8 foram presas, muito menos tem gente... da tal da trama golfista presa lá dentro, com delação fajuta de Alcide. Onde é que nós estamos com a cabeça? Quer dizer, o Groucho Marx, um humorista norte-americano, dizia: não confie em mim, aliás, não confie em seus olhos, não confie naquilo que seus olhos veem, confie em mim. Pera lá, virou brincadeira isso? Se fosse o Moraes julgando o Moraes já estaria preso. Ou com o Fabiano Zettel. Então essa é a explicação do ministro. A dela é que ela contrata, né? Ela diz que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que foram em algum momento contratados está o serviço da empresa Prime Aviation. No caso de Brasília, todos os voos que partiram de Brasília quando eles embarcaram no hangar eram da Prime, não eram de outras empresas de táxi aéreo, Megali. Então, para a gente só deixar claro aqui, e é isso que você está falando, são diversas coincidências, quer dizer, o próprio Vorcaro falou inclusive para jornalistas, falou para diversas pessoas que era muito amigo do ministro, né? Quer dizer, às vezes o Daniel podia se achar amigo dele e ele não se achar amigo do Daniel, mas de fato uma proximidade havia, há mensagens trocadas, há essas Ele toma uísques em clube, no George Club em Londres, o melhor uísque do mundo. Ele toma uísque assim com todo mundo que não é amigo dele? Ele vai para a mansão de todo mundo que não é amigo dele tomar uísques, fumar charutos? O que se extrai e que surge de dentro dos celulares Vorcaro é uma relação muito íntima. O contrato. Então resta saber, Megali, se houve algum crime na atuação do ministro. Até agora, de tudo que se publicou, eu não estou aqui para defender o ministro, longe disso, ele está bem contrariado comigo inclusive, mas até agora a gente não tem um ato criminoso, né? Pode ter uma proximidade, a gente tem que lembrar que o banqueiro era um banqueiro autorizado pelo Banco Central. O interessante é que a Mônica Bergamo jamais faria ela é funcionária da prestadora de serviço da Folha de São Paulo. Mas mesmo assim ela jamais faria essa matéria e publicaria essa matéria sem o consentimento de José Disseu. Atentem-se bem para esse detalhe precioso desse vídeo. Até seu banco era um empresário que fazia
palestras, inclusive abertura para eventos de mídia, de grandes jornais brasileiros, palestrava e tudo. Então não é que o Alexandre estava se relacionando com um criminoso, ele estava se relacionando com um grande empresário, isso sim. Agora, aí a gente entra de novo naquela questão. Não é prudente sempre tomar distância de homens de negócios, né? Não que homens de negócios sejam criminosos, longe disso, pelo contrário, quem faz o Brasil andar, mas será que as relações não têm que ser mais separadas, né? Até por prevenção, e porque você está lá no Estado, sempre os interesses privados, os empresários têm interesses, né, em coisas do governo, então será que não é melhor sempre manter uma certa distância regulamentar? Essa é uma questão a ser discutida também, né? Megali. Mônica, pode não ter crime algum, mas é prudente, né, manter um certo distanciamento. Não, quase tudo se pode, mas nem tudo se deve. O ministro do Supremo não pode se limitar a ter uma conduta não criminosa. Não, se eu não cometi crime, eu sou um tremendo ministro. Não, você também tem que caminhar dentro da linha ética. E aí a gente volta ao assunto do código de conduta, enfim, agora não vai dar tempo. Ô, Mônica, eu sei que muitas vezes quando a gente tem matéria boa, a gente segura um pouquinho para o dia seguinte, né? Pro follow-up, para o assunto continuar quente. Então, pisque 2 vezes se você tiver novas informações que você vai soltar ainda hoje, Mônica. Obrigada. Vamos lá. Não vou te antecipar não, Megali. Amo. Eu não sei se ela vai soltar a segunda matéria, porque a pressão vai ser grande. A Folha e ela mesma deve estar recebendo várias ligações para não soltar o que tem. Talvez ela não vá soltar, mas quem sabe solte. Ela piscou 2 vezes. Dê seu like, inscreva-se e confira a sua inscrição agora, porque vocês sabem, estão retirando as inscrições de vocês. Fiquem espertos, porque senão vocês vão receber outros vídeos destes. Compartilhe, comente. Vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu conto com você para ir até a aba Seja Membro, clicar lá, ver como funciona e se tornar um novo membro do canal. O canal precisa de membros.